Olá, Raquel, Olá, boa bem-vinda tarde. ao canal das Conversas Bipolares. Por isso, há espaço para tudo hoje. E é assim, esta entrevista tem um contexto, certo? Vamos começar pelo contexto, que a ideia é de seres uma pessoa que vais aparecer no canal mais vezes, espero eu, com assuntos bastante interessantes. E a ideia é as pessoas saberem quem é Raquel Carvalho. Por isso, quem és tu, Raquel? O que fazes neste mundo? E assim, e há espaço também para rir e para brincar, porque as coisas sérias podem ser discutidas com um sorriso, certo? Sim, concordo plenamente. Olha, quem sou eu? Eu acho que já fui muitas coisas diferentes ao longo da minha vida, mas neste momento aquilo que eu me identifico mais é alguém resiliente, que ultrapassou um diagnóstico de problemas mentais e que está a tentar fazer uma vida produtiva e a tentar retirar lições dessas experiências para tentar nos transformar-me e também ajudar a transformar um pouco o mundo. O meu diagnóstico, e por isso é que estamos nas conversas bipolares, o meu primeiro diagnóstico foi perturbação bipolar, depois passou a ser perturbação esquizoafetiva, mas eu acho que as características fundamentais se mantêm, de certa maneira, acaba por ser apenas um refinamento no diagnóstico. O que era verdade na perturbação bipolar continua a ser verdade na perturbação esquizoafetiva, não houve assim uma grande diferença. Embora, no meu caso, os meus sintomas estivessem mais relacionados com psicose, ou seja, ouvir, sentir ou ver coisas que as outras pessoas não veem, ouvem ou sentem. Eu no teu canal falas muito acerca da depressão, eu também Sim. já tive momentos depressivos e continuo a ter às vezes, embora tenha encontrado outras formas para lidar com ela. E, portanto, quem é que eu sou? Sou uma pessoa que está em recuperação, que continua ainda em recuperação, e que está a tentar fazer a diferença ao partilhar a minha mensagem e o meu percurso com outras pessoas para as inspirar e elas verem que a recuperação é possível. É assim, eu vou partilhar um bocadinho aquilo que eu tenho de ti, que eu penso de ti e sinto. Para mim, tu és uma pessoa muito especial. E és uma pessoa que eu admiro por muitas razões. Olha, primeiro porque tu tiveste tiveste vários diagnósticos complicados, passaste por situações, períodos difíceis na tua vida e tiveste uma garra enorme para dar a volta ao texto e mudar a tua situação. E eu acho que isso é absolutamente fantástico e procuraste alternativas. E eu acho que depois o que ainda é mais fantástico é que tu, de formação e de profissão, foste psicóloga, certo? E tu conseguiste desapegar das... Não sei se estás a ouvir a minha gata afiar as unhas, peço desculpa. Eu depois edito o vídeo. Conseguiste desapegar se calhar, de ideias que tinhas quando foste treinada e procuraste soluções alternativas que te dessem bem-estar e que te ajudassem na cura. Podes falar um bocadinho sobre isso, que eu acho isso mesmo muito importante. Sim, quando eu estava a estudar psicologia, eu tive uma série de ferramentas, de estratégias, tive professores psiquiatras e tive uma determinada ideia, que era a doença mental grave, estava muito associada à psiquiatria e nós em psicologia não tínhamos muita coisa em que intervir. Claro que nós não conseguimos abarcar tudo na faculdade e hoje em dia, passados já quase 20 anos, já há muito mais coisas que existem, como por exemplo a terapia mais associada à psicose, já existe agora a terapia cognitivo-comportamental, na altura não se falava muito nisso, mas pronto. E o que aconteceu foi que eu, quando tive o diagnóstico, o meu primeiro diagnóstico e a minha primeira crise, que me levou logo a um internamento, foi logo assim um choque, questionei tudo e fiquei muito perdida e não conseguia ativar nenhuma das estratégias e achava que aquilo que eu tinha aprendido que não se encaixava naquilo que eu estava a sentir. Então passei 10 anos a seguir o que os serviços de saúde me diziam e fazia o que eles me diziam, que era tomar a medicação, mas estava ali completamente presa.
sem ter nenhuma ação. Eu comecei a ver as coisas a evoluir e eu não melhorava, que realmente conseguia controlar os sintomas, mas havia essa questão que eu não me sentia bem, eu não estava recuperada, apenas estava a sobreviver e os anos iam passando. E nós na faculdade, nós visitámos hospitais psiquiátricos e vimos as pessoas que estavam internadas. E eu estava-me a sentir a ir nesse caminho. E estava a ver-me a descer cada vez mais e não conseguia controlar essa descida. Até que houve um dia, que eu não sei porquê, mas eu decidi, eu vou mudar a minha vida. E então pensei, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que mudar. Então comecei por mudar a minha alimentação, depois comecei a mudar o exercício físico, entretanto tive um internamento e saí de lá a tomar 5 medicamentos psiquiátricos e eu sentia muito mal com eles e decidi, vou procurar o psiquiatra que eu conheço com mais confiança e vou-lhe pedir para sair desta medicação toda. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga, comecei a pensar de uma maneira diferente, a agir de uma maneira diferente, porque depois todas estas pequenas mudanças, elas interagem, é uma sinergia, a pessoa sente-se elevada, sente que está diferente, sente-se empoderada, e comecei a ter muito esta necessidade de procurar cada vez mais ferramentas, e tanto procurei, e tanto melhorei, que cheguei a um ponto em 2023 que decidi, eu estou recuperada, eu sinto-me bem comigo própria, finalmente, 18 anos depois. E então foi nessa altura que eu decidi escrever o meu livro, exatamente para dar a conhecer às pessoas esse percurso que se chama Psicose e a Arte de Viver. Depois eu ponho o link para o livro também, essas coisas todas. Acho que é importante. É assim, eu acho que fizeste um percurso extraordinário. Fizeste e continuas a fazer. Há muito em ti para descobrir. Há muito em ti para descobrir a Raquel. Será que podias falar um bocadinho mais das coisas que, pronto, já abordaste agora a alimentação, etc. Podes falar um bocadinho mais em pormenor sobre essas pequenas coisas, porque é uma coisa que muitas pessoas às vezes me perguntavam, por exemplo, para a depressão, e a alimentação conta, e eu na altura dizia, não conta, mas agora já não dava a mesma resposta, não é? Será que podes dizer as pequenas coisas que nós podemos fazer que nos podem ajudar e pôr no outro caminho? Eu acho que depende muito daquilo que nós estamos a pretender tratar. Eu, no meu caso, tinha problemas de ansiedade, tinha problemas de depressão, tinha problemas de psicose. E estas 3 coisas têm, algumas coisas sobrepõem-se, outras não. Se calhar vamos falar então da depressão, uma vez que tem sido isso que tens falado aqui no canal. Não, vamos falar tudo. Não, tudo um pouco. Eu acho que é importante, que a ideia Começamos então na depressão. Na depressão, eu ainda há pouco tempo é que estou a conseguir compreender melhor os meus estados depressivos, mas a minha perspectiva está um bocadinho diferente da psicologia, por isso é que eu tenho a licenciatura em psicologia, mas eu já não me revejo muito bem a fazer aquilo que está nos livros e aquilo que eu aprendi. Porque eu vejo a pessoa como um todo, enquanto nós na saúde mental parece que é a mente e o corpo é o corpo. Eu não consigo ver isto, nós somos algo que está interligado e, portanto, para ter uma mente sã, nós temos que ter um corpo são. Então, para a depressão, aquilo que me parece extremamente importante é a alimentação equilibrada. E o que é que eu digo com isto? Eu sou vegetariana e não é bem isso que me define, é uma alimentação vegetal integral, mas eu digo vegetariana para as pessoas perceberem minimamente o que é. Mas quer dizer que tento não comer, por exemplo, batatas fritas ou massa, embora isto seja vegetariano, é mais frutas, legumes, crucíferos, ômega 3, sementes de linhaça e chia, algumas nozes, pronto. Como é que fazes para a vitamina B12, que é o trauma de muita gente, tipo, mas depois da vitamina B12 não a tens. A vitamina B12 é algo que está no intestino dos animais e que sai nas fezes e que antigamente estava nos campos e as pessoas comiam a comida que vinha dos campos e estava fertilizada e tinham a B12. Mas como eu digo, isso já não acontece porque temos felizmente mais sanidade, então eu tomo um suplemento. Tomo 100 microgramas por dia de vitamina B12 e consigo ter os níveis. Há pessoas que optam por tomar, por exemplo, 2.000 microgramas por semana e tomam só um comprimido, mas é uma vitamina extremamente fácil de suplementar e que não me causa problema nenhum. E as pessoas dizem, se a dieta fosse perfeita não era preciso suplementar. Nós mudamos a nossa alimentação ao longo destes milhares de anos e, portanto,
no mundo moderno é mais seguro suplementar do que estar a ingerir alimentos inflamatórios, como são os produtos de origem animal, que são esses que eu tenho evitado. E, portanto, e voltando à questão do que pode ajudar a depressão, a alimentação é fundamental, porque se nós estivermos sempre a gerar inflamação no nosso organismo, o que acontece é que a mente não funciona da mesma maneira. Eu, se comer mal durante alguns dias, os pensamentos começam a ficar depressivos, uma autodúvida. Notas mesmo a diferença. Sim, e também há outra questão fundamental, que é o descanso e o exercício físico. Descanso absoluto. Eu se sinto... São à parte, e 80% da serotonina é produzida no estômago, no nosso segundo cérebro. Sim, e nós desvalorizamos estas questões e achamos que para a depressão, ok, toma um antidepressivo, quando se calhar são substâncias que podem ser ainda mais inflamatórias e trazer ainda mais mal-estar. Podem ajudar de alguma maneira ou não, depende das pessoas. Eu opto sempre por questões naturais e, portanto, uma alimentação cuidada, exercício físico, e eu acho que para mim a corrida tem que ser uma ativação mais intensa do que uma mera caminhada, embora se for fazer uma caminhada já é melhor do que não fazer nada, mas uma ativação mais intensa, 3 vezes por semana uma corrida, é importante, e às vezes custa-me, não me apetece, mas tento forçar-me a ir e a fazer, ou pelo menos aquilo que eu consigo fazer naquele momento. Como disse algumas vezes, não faço a corrida, faço a caminhada. E o descanso, que é aquela questão que nós temos sempre a resistência, porque achamos que temos que ser sempre muito produtivos, embora quando nós estamos num estado depressivo, nós precisamos realmente de parar, o organismo precisa de reduzir a inflamação, precisa de se reequilibrar, e se nós estamos a exigir demais, ele não vai ter esse processo. Eu noto muito frequentemente, se eu fizer estas 3 coisas durante uns dias, os pensamentos começam a mudar e eu começo a voltar à pessoa que eu sou. Agora, eu não estou a dizer que isto funciona para todas as pessoas. Para mim está a funcionar. E é isso em que eu me baseio. Eu também tenho uma vida regrada, por exemplo, a questão do sono, a questão de atividade, não exagero, nos compromissos e tento tudo muito equilibrado e com peso e medida, porque muitas vezes o que acontece hoje, as pessoas estão desequilibradas porque têm um excesso de compromissos e de atividades e depois querem que um comprimido vá resolver isso tudo e não se consegue. Muitas vezes andam em tratamento e depois pensam que é muito mais fácil dizer agora vou tomar isto do que fazer as mudanças todas que eram necessárias fazer na vida para não necessitar de tomar o comprimido. Estamos numa situação em que as pessoas procuram a facilidade. Agora, a questão é que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa alimentarmos bem e termos uma vida equilibrada do que tomar apenas um comprimido para compensar um desequilíbrio que surge. E os comprimidos é uma questão de tempo. Os comprimidos é uma questão de tempo. Porque mais tarde ou mais cedo, se entras numa de vou tomar um comprimido e não mudas mais nada, o comprimido depois passa a ser 2 e depois passa a ser 3. Porque os problemas de fundo estão lá, não é? E há um acumular. Pelo menos essa foi a minha experiência, que com os anos eu tive que aumentar a dosagem da medicação, não é? Comecei com uma dose pequena e depois voltei assim sempre a abrir. Olha, e comida para a mente? Comida para a mente. Olha, para mim, a coisa mais maravilhosa que eu encontrei foram os batidos da doutora Brooke Goldner. A doutora Brooke Goldner é psiquiatra, mas ela não está a exercer tanto essa parte. Ela exerce mais uma medicina de regeneração celular. Ou seja, ela ajuda pessoas que têm doenças autoimunes, que têm vários tipos de doenças, a ficarem completamente curadas. Parece assim uma coisa milagrosa e estranha, e eu estou a acompanhá-la já há muito tempo. Já vi muitos vídeos dela, acompanho todas as semanas as perguntas e respostas dela, e realmente parece-me legítimo tudo aquilo que ela diz, porque eu quando experimentei o batido, a primeira vez que eu tive foi uma sensação... Pronto, era como se tivesse fumado alguma substância que ativa o cérebro, assim uma droga, foi assim uma sensação maravilhosa, e eu pensei, não, isto tem aqui qualquer coisa, eu tenho que continuar, e na verdade foi quando eu disse em 2023 que eu decidi escrever o livro, foi por causa dos batidos, porque eu tinha começado em novembro, e em dezembro estava-me a sentir tão bem, que me senti recuperada, e houve realmente uma mudança qualitativa desde que comecei
até sentir, há aquelas vezes que nós sentimos, sinto-me tão bem, mas que é aquele efeito placebo, que nós que fazemos uma coisa diferente e ficamos todos contentes. Não, isto realmente tem um efeito. Eu ainda hoje faço o meu batido, especialmente o batido verde, e quando acabo de tomar o batido eu sinto no meu cérebro assim uma espécie de um formigueiro, uma ativação, uma felicidade. Há uma sensação física de que realmente eu estou a ingerir aquilo que eu precisava e que o meu organismo precisava. E quando eu digo alimentar-me para a mente, é isso. E o que é que tem estes batidos, para as pessoas que estão muito curiosas? Basicamente são legumes crucíferos, ou seja, eu tenho 2 batidos e no primeiro ponho couve galega e brócolos, e no segundo ponho couve roxa, couve-flor e espinafres, e depois levo a fruta, para não ficar assim uma coisa muito mal saborosa, que as pessoas pensam, que estranho estar a beber isso, mas são os legumes crucíferos, e depois leva a fruta, e leva também depois as sementes de linhaça ou de chia, que são os ômega 3, e a água, e tudo isto misturado. Nós temos uma excelente absorção porque estamos a beber já triturado pela máquina, pelo liquidificador, e vai-nos nutrir completamente. Os legumes crucíferos são, à face da terra, os alimentos mais nutritivos que existem e são consumidos neste protocolo crus. A ideia é nós... Biológico ou não biológico? A doutora Golden recuperou sem ser biológico. Ela utilizava legumes normais que comprava no supermercado, porque ela recuperou de doença autoimune, foi assim que ela descobriu este protocolo. Portanto, ela sentiu na primeira pessoa os efeitos e só depois é que foi estudar porque é que isso estava a acontecer. Foi assim como uma espécie de uma sorte que ela teve. Aconteceu ela fazer uma dieta para emagrecer e então descobriu que tinha curado o lúpus dela, sem querer, sem ela... É uma história muito bonita mesmo. Eu falo-vos para vocês pesquisarem e aprenderem esta história porque é muito bonita. E ela então não utilizou legumes biológicos. Claro que os legumes biológicos é sempre muito melhor e se nós tivermos acesso a eles, muito melhor. No meu caso eu não tenho acesso a legumes biológicos aqui na zona, então comprou uma lavradora local e ela traz-me a casa quantidades enormes de couves, não todas as semanas, de 15 em 15 dias, couves e as couve-flor e essas coisas todas, e eu gosto muito desses legumes que ela me traz, sinto-me muito privilegiada por poder contar com alguém que me apoia. É engraçado que quando eu escrevi o livro, eu ofereci o livro a algumas pessoas e uma delas foi essa lavradora, a minha Joana, que me vem trazer as minhas couves, porque nós às vezes pensamos nas pessoas que são importantes na nossa vida e esquecemos destas pessoas que são tão importantes e tão fundamentais. Se não fosse ela a dar-me as couves, eu não podia fazer esta alimentação, porque couves galegas é difícil de encontrar. Compreendo, porque eu também, eu costumo comprar a minha comida no mercado, não é? Às lavradeiras, não é? Então aquelas lavradeiras para mim são pessoas que têm muito carinho, não é? Que fazem, é parte integral do meu dia a dia, da minha alimentação, não é? Os ovos da Glória, ou pronto, essas coisas assim. Por isso compreendo muito bem. É. E do exercício, corres, mas não corres só, fazes mais coisas. Eu quando escrevi o livro fazia mais coisas. Depois comecei a entrar na fase da manutenção, que é um bocado uma fase da preguiça. Mas eu antes corria 3 vezes por semana, fazia caminhadas quase todos os dias de 1 hora e ao fim de semana fazia 2 horas até às vezes. Também tinha algumas alturas em que fazia piscina. E yoga, embora eu não considere o yoga um exercício, mas fazia também yoga mais frequentemente. Agora, neste momento, faço ginásios, corridas e algumas caminhadas, mas faço menos intensidade. Notas também uma diferença? Sim, o exercício é fundamental. O exercício é fundamental porque eu noto mesmo, e é mais importante, é importante na gestão da depressão, mas ainda mais importante na gestão da ansiedade. É isso. Se eu tiver um evento qualquer e eu estiver-me a preparar para ele, o mais importante é eu fazer o exercício físico antes do evento para poder todos os níveis estarem ótimos e eu conseguir estar bem, senão fica uma ansiedade muito grande.
outras coisas, para além do exercício físico e da alimentação. Tu agora falaste numa coisa que é importante, que é o facto de, pronto, quando tens um evento, quando eu diria, o que é que tu fazes quando tens uma crise? Daquelas repentinas, porque todos nós temos uma crise daquelas repentinas, porque alguma coisa aconteceu na nossa vida e nós estressamos e a coisa vai ao ar. O que é que tu fazes nessa altura? Mais exercício, alguma dieta, meditação, o quê? Para mim, essa palavra crise pode ser muitas coisas. E eu, cada situação que acontece, eu basicamente o que tento fazer é tentar perceber o meu corpo. O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir psicose, ansiedade, depressão, normalmente são estas coisas. E depois tento agir de acordo com aquilo que eu estou a sentir. E, por exemplo, se for a ansiedade durante muito tempo, eu noto que tenho dificuldade em iniciar o exercício, que me custa, porque parece que estou apertada, há qualquer coisa aqui dentro e que só me apetece estar na minha manta e com uma chávena de cacau quente ou com um chá e estar ali, parece que estou escondida do mundo para o mundo não me vir, não vir ter comigo. E o que eu tento fazer é, dentro desse estado, fazer aquilo que eu consigo e não me penitenciar por não conseguir fazer mais. Como eu falei há bocado, aquela questão das caminhadas e das corridas. Eu sei que me fazia bem correr e no meu dia-a-dia é isso que eu faria, mas se eu estou numa crise, naqueles momentos em que é mesmo difícil, eu vou então só caminhar ou até nem caminho. Mas sei que é importante e mal consiga, eu vou dar prioridade a isso. Outra coisa que eu também faço é aromaterapia. Ou seja, tu conheceste. Sim. Basicamente é nós percebermos o que é que nós estamos a sentir e o que é que o nosso corpo precisa, que é isso que é o mais importante. Nós estamos a ter uma crise, porquê, mas como e o que é que o meu corpo está a sentir e o que é que ele me está a pedir. Como é que fizeste esse processo de autoconhecimento? Olha, eu acho que foi muito através do yoga. Porque nós no yoga fazemos muito aquela questão da respiração, de estarmos atentos à respiração e à meditação também. De estarmos atentos à respiração, de estarmos atentos ao que estamos a sentir. Eu posso dizer, por exemplo, quando faço meditação, eu agora até sinto o sangue a fluir nas veias, em certos momentos, e estou muito mais atenta a todos os sinais que o meu corpo me dá. Eu era uma pessoa completamente desligada disso tudo. Era capaz de estar completamente aliada do meu corpo. Estava em certas situações que estava em alto, num funcionamento muito alto, e nem sequer sentia vontade de ir à casa de banho, não sentia fome, não sentia nada dessas sensações. E agora já estou num estado em que isso já não me acontece, eu não chego a esses estados tão desligados do corpo. Eu sim começo a sentir o mais cedo. E quando nós sentimos mais cedo o que o corpo precisa, nós conseguimos gerir da melhor forma. Se deixarmos as coisas ir mais longe, os sintomas vão ser muito mais... vão ser mais fortes, vão ser mais difíceis. Então, se nós agimos logo mal, por isso é que eu falo que a depressão é mais fácil de gerir, porque eu quando começo a ter os primeiros pensamentos depressivos, eu penso, eu tenho que agir, tenho que fazer isto, 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 isto. E quando eu ajo e depois, uns dias depois, tenho a resposta, se eu deixasse acumular o cansaço, acumular os pensamentos e deixasse-me levar, depois ia ser muito mais difícil regressar. É engraçado que falaste a questão de nós deixamos de sentir o corpo, e eu compreendo. Eu era aquela pessoa que tinha imensas nódoas negras no corpo e não me fazia a mínima ideia como é que as tinha arranjado. Não sentia quando embatia contra uma porta ou uma mesa, etc. Então tinha sempre as pernas pisadas e nunca sabia porquê. Tal como tu disseste, também era capaz de passar horas e horas a trabalhar e nem me lembrar de parar para comer, para ir ao quarto de banho. E é uma coisa que noto que há uma dissociação do corpo. Mais pessoas que eu conheço com estados depressivos que realmente têm uma dissociação com o corpo muito grande. Como é que uma pessoa pode voltar quais são as técnicas que tu usas para voltar-te a associar? Pronto, tens a yoga, concordo, também a faço, tal como tu, pela meditação,
faço a parte toda somática, eu tenho, fiz muito a parte somática de trauma. A aromaterapia também pode ajudar mais. Há mais alguma coisa? Chega. As pessoas às vezes querem ter muitas coisas e não é preciso tanta coisa. Vamos focar, foquem-se no yoga. Vamos fazer uma aula de yoga, vou sentir a minha respiração, vou fazer movimentos lentos e vou estar a sentir o meu corpo. Eu vou, depois das refeições, dar um espaço ao meu corpo para sentir como é que a digestão se está a fazer. Vou fazer, por exemplo, aqueles exercícios do body scan, em que vou estar, ou Yoga Nidra, também é um nome que se dá, e fazer esses exercícios de focar em cada parte do corpo e sentir o corpo. Basicamente é sentir o corpo antes de ir dormir, fechar os olhos, focar na respiração e no corpo. O que é que o meu corpo me está a tentar dizer? E à medida que vamos fazer esses exercícios, nós vamos sentindo o corpo já mais naturalmente e estamos em qualquer situação e estamos a sentir o que se está a passar, já não estamos dissociados. É um caminho, como outro qualquer, que se vai fazendo, sem coisas muito complicadas, não é necessário nada muito complicado. Tu escreveste um livro, mas para além do livro, tu escreves, por exemplo, eu tenho o hábito de escrever, do journaling ou a escrita diária, também tens esse hábito? Sim, esse também é um hábito muito importante, em que eu despejo os pensamentos, despejo as coisas que me acontecem e eu, ultimamente, até por sugestão do teu canal, utilizo o ChatGPT. Também é uma ferramenta muito importante para mim, porque ajuda-me, é um espelho, em que quando nós escrevemos um diário nós acabamos por despejar tudo, mas não temos retorno, enquanto o ChatGPT dá-nos, espelha-nos o que nós estamos a trazer e ajuda-nos a refletir acerca das razões mais profundas dos nossos comportamentos. É uma ferramenta que eu estou a gostar bastante de utilizar. Portanto, eu estou sempre receptiva a encontrar coisas diferentes e depois pego nessas estratégias, tento intencionalizá-las e depois, através dos meus livros, vou passando essas informações às pessoas. Eu já comecei a escrever a segunda parte do meu livro, que ele se chama-se A Psicose e a Arte de Viver, e fala sobre as estratégias que eu utilizei para me recuperar. Mas já tenho o Psicose e a Arte de Viver 2, já estou a escrevê-lo, em que falo, depois desse momento, o que é que me aconteceu e quais são as novas estratégias que eu estou a utilizar. Por exemplo, essa do ChatGPT já vai entrar no segundo livro. Pronto, e a escrita para mim é muito importante. É uma forma de terapia, é uma forma de explorar muitas coisas e acho que nós às vezes passamos muito tempo a consumir conteúdos e não damos demasiada atenção ao que se passa dentro de nós próprios. Concordo contigo, subscrevo. Acho que acho que estamos cada vez mais distraídos. Há uma tendência tão grande para nos estar distraídos e não prestamos atenção a nós e ao que realmente nós sentimos e precisamos e queremos. E cada vez mais, e com as redes sociais, acho que ainda é pior. Eu noto isso, que há um push, uma tendência. Uma tendência assim que de nos adormecermos. Vejo que para as pessoas é muito difícil fazer introspeção. Eu tive muita sorte, comecei muito cedo, mas noto que para as pessoas é difícil e vivemos numa sociedade, pelo menos na minha opinião, em que é incentivado estar adormecido, nem é adormecido, estar e perde-se o contacto contigo, com o corpo, com a mente, com o querer, com o não querer. Mas pronto, isto vai ser outro tema que a gente pode. Olha, houve uma coisa no teu livro que eu gostei muito e eu faço. Hoje é troca de galhadetes, que é a gratidão, nomeadamente enquanto estás a pôr creme no corpo, estás a agradecer ao teu corpo o trabalho imenso que tem por te estar a manter, não é? E poderes mexer, poderes viver com saúde, que acho que é uma coisa que infelizmente também nós perdemos nesta sociedade, é que há
há um movimento anti-corpo, nunca és perfeita demais. Diria principalmente mulheres, mas acho que é igual mulheres ou homens, não é? Porque o corpo é atacado de todas as formas e feitios, não é? Porque tens que estar depilada, cheirosa, brilhante e maquiada e com botox e com... Mas tu fazes precisamente o contrário, não é? O que é que tu Eu fazes? acho que é muito interessante refletir sobre isso. Eu acho que isso que existe agora é uma insatisfação crescente que é conduzida pelas indústrias, que querem criar essa insatisfação em nós para nós conseguirmos os seus produtos. Lá está, maquilhada, cheirosa, tudo isso são produtos que nós temos que consumir e eles só ganham se nós estivermos mal connosco próprios, porque uma pessoa que está grata e feliz não consome. Não. Então eles têm que nos manter nesse estado constante de procura, de acreditar que vão comprar a maquiagem ou o perfume ou a roupa, ou seja o que for, e que isso nos vai trazer felicidade. E há muitas pessoas agora no YouTube a aparecerem, a falarem do seu percurso como pessoas que compravam muitas coisas para se medicarem e que deixaram de o fazer fazendo uma abordagem minimalista. Ou seja, O teu ritual é muito interessante. Eu queria que te falasses um bocadinho do teu ritual, porque eu acho que é assim e agora fantástico. ia falar sobre isso. Então, o que é que eu faço? Basicamente, tenho um creme que sou eu que eu faço em casa, e então eu aplico em todas as partes do corpo e vou pensando nessa parte como agradecer-lhe. Obrigada às minhas pernas por permitirem correr, por permitirem caminhar, obrigada à minha barriga por digerir a minha comida, por ter tido aqui o meu filho, que é tão importante para mim. Obrigada aos meus braços, gosto muito deles porque são magros e fazem-me sentir bem comigo própria, permitem-me preparar a minha comida. São pequenas coisas que nós esquecemos, achamos que não temos, estamos sempre a pensar o que é que nos falta e esquecemos da saúde que nós temos, das pequenas coisas que são importantes para nós e que fazem parte da nossa vida. Só nós, por exemplo, à saúde, só damos valor quando não a temos. Eu concordo contigo a 100% e acho que a gratidão é algo que foi, eu já nem digo esquecida, eu acho que às vezes sinto que há quase uma guerra contra a gratidão, em que as pessoas querem sempre mais, estão sempre à procura de mais, e esquecem-se que já têm tanto. Nós temos uma vida de luxo, não é? Há 100 anos atrás era impensável termos os direitos que temos, a qualidade de vida que temos, não é? Podemos estudar, podemos exercer uma profissão, temos água quente em casa, e nós esquecemos-nos disso. Tomamos isso já tipo, pronto, temos e queremos sempre mais. E a gratidão parece quase que inexistente da vida de muitas pessoas, não é? E trazer de volta a gratidão, para mim, foi muito importante. A gratidão é uma parte muito importante da minha vida. Eu não faço só gratidão quando estou a aplicar o creme. Eu tenho rituais de gratidão depois da meditação, também agradeço o que me vem à ideia. E quando me estou a vestir, tenho sempre esse hábito, começo a aplicar os meus produtos e depois, entretanto, vou vestir a parte de baixo e enquanto estou a fazer esse momento, eu estou sempre a pensar nas coisas pelas quais estou grata e são coisas diferentes. Já há pessoas que escrevem, eu prefiro pensar, porque muitas vezes são repetidas e não faz sentido estar sempre a escrever as mesmas coisas, é um bocado, não é muito eficaz, mas pensar nisso, eu já sei, quando vou sentar e estou-me a vestir, estou a pensar, estou grata pela minha casa, estou grata pelo meu companheiro, estou grata pelo meu filho, pelos meus pais serem saudáveis e estarem vivos. Pequenas coisas que são as mais importantes e que nós parece que esquecemos para ir pensar que nos falta comprar sei lá o quê, e eu todos os dias eu penso nisso, nas coisas pelas quais estou grata e as coisas importantes pelas quais estou grata. Não coisinhas, mas as coisas fundamentais que fazem da minha vida a bênção que ela é. E nunca me esqueço das bênçãos que eu tenho. E desde que eu comecei a fazer isso, eu não era uma pessoa grata, eu não era assim.
Eu estava sempre a pensar no que é que não tinha e que estava triste e que as outras pessoas tinham uma vida melhor que a minha, que eu não conseguia ser como os outros e que tinha muitos problemas. E agora não, agora só penso nas coisas boas e tudo o que surge de bom na minha vida eu sou capaz de dar valor. Pequenas coisas, como ver um pássaro, como ver uma criança a sorrir, alegram o coração de uma maneira que não acontecia antes, porque eu estava fechada, eu estava noutra forma de estar a viver. Parece que recuperei a minha vida, eu fui capaz de construir um estado diferente, tanto mental como a nível do corpo. E compreendo, porque está-me a acontecer o mesmo, exatamente aos poucos. Notei que tive um shift muito grande, uma mudança muito grande a nível mental, desde o momento em que acordo até. E acho que foi os rituais de gratidão, que eu também tenho vários, que ajudaram nesse shift. Foi muito importante procurar ver o que eu já tenho, valorizar o que tenho e concentrar-me, porque assim, o cérebro foca-se, né, naquilo que tu dás valor. Se dás valor à desgraça, vai-se focar na desgraça. Se tu dás valor ao que já tens de bom, então vais ver mais do que. Né? É a mesma coisa tipo, quero comprar um carro vermelho e de repente só vês carros vermelhos na rua porque queres comprar o carro vermelho, não é? É um bocado disso. E qual é a tua missão, Raquel? A minha missão As tuas missões, tens várias. A minha missão é mostrar às pessoas que a saúde mental é um bilhete de ida e volta, a doença mental é um bilhete de ida e volta. Que há volta, que nas pessoas têm aquela ideia do doente mental grave como uma pessoa que toma medicação a vida toda e que está num sofá e que perde capacidade e que não se consegue inserir na sociedade, é alguém que está fora do sistema. E eu venho mostrar que isso não é necessariamente assim. Há um caminho a ser percorrido, as pessoas podem fazê-lo e que estas adversidades, estes desafios podem nos trazer um crescimento imenso. Eu sou uma pessoa muito diferente do que era antes de ter ficado doente. 18 anos depois, eu mudei completamente a minha vida e as pessoas também o podem fazer. Se eu fiz, outras pessoas também o podem fazer. E é esta mensagem de esperança. A minha missão é dar esperança às pessoas. Num mundo que é difícil, em que as pessoas se sentem perdidas, sozinhas, com medo, assustadas, eu venho-vos dizer o que é que para mim funcionou e o que é que pode também funcionar para as pessoas se elas derem uma oportunidade. Porque as pessoas pensam, mas isto parece uma coisa tão simples, alimentação, exercício, gratidão, yoga, são coisas, mas se nós as fizermos verdadeiramente, elas podem ser muito importantes. E é trazer essa mensagem de voltar ao básico, de voltar às coisas simples. Sabes uma coisa que eu acho? Eu acho que o caminho da recuperação é feito de detalhes. Não é grandes coisas, mas são muitos pequenos detalhes em que mudas a tua atitude. Pelo menos comigo foi assim, foi pequenas coisas que pronto, hoje começo uma coisa diferente, né? Mudo a minha maneira de pensar, começo, por exemplo, a pôr o creme e a agradecer as pernas. E daqui a uma semana, ou duas, que já estou habituada a agradecer enquanto ponho o creme nas pernas, sou capaz de fazer aromaterapia ou de começar o batido. E esses pequenos nadas somados, depois fizeram a mudança. Foram muitos pequenos nadas. Concordo exatamente, é esse o processo. Começamos com uma coisa, sentimos-nos bem, acrescentamos, 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 e quando damos por ela, a nossa vida está completamente diferente. São os hábitos do dia a dia. Não interessa os nossos objetivos e o que é que nós achamos que precisamos. Interessa é o que é que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, a rotina é o mais importante. Quando nós planeamos o nosso dia, eu também tenho um capítulo sobre a rotina no livro. Quando nós planeamos o nosso dia, o que é que nós temos que lá incluir? Temos que incluir tempo para fazer exercício, para cuidarmos da nossa alimentação, para ter os momentos de gratidão, para fazer o yoga. Todas essas coisas precisam de tempo e de espaço na nossa vida. Olha, e qual é o espaço para a medicação e para a psicoterapia?
Eu acho que cada caso é um caso, primeira coisa. Mas para a psicoterapia acho que há sempre espaço, porque todos nós precisamos de falar e todos nós temos situações na nossa vida que nos transformaram de uma certa maneira ou que precisam de ser refletidas, e a psicoterapia pode ter aí um papel muito importante. Mas quando falamos em psicoterapia, há muitos tipos de psicoterapia, e eu considero, por exemplo, as minhas conversas com o ChatGPT terapêuticas. Não vou dizer psicoterapêuticas, mas terapêuticas. Sim. E acho que a pessoa tem que procurar a forma de fazer terapia que mais se identifica com ela. Concordo. E procurar um profissional, uma pessoa, ou uma ferramenta, ou a forma como ela se sente melhor. Basicamente, quando eu falo em psicoterapia, é refletir acerca da sua vida e sobre os seus objetivos e as suas práticas e como é que pode melhorar, acerca de bloqueios que tem, emocionais, tantas coisas que vão surgindo, as próprias adversidades da vida, os momentos que nós temos, o luto, doenças, todas essas coisas vão precisar de ser trabalhadas. E então temos que procurar um espaço onde isso possa ser feito. E pode ser com um profissional de saúde mental, pode ser através da pessoa refletir e falar com o ChatGPT, ou escrever um diário, ou falar com uma amiga, ou... Acho que há muitas formas de fazer isso. E a outra parte? Medicação. A medicação. A medicação, tão polémica, medicação. A medicação, já passei um processo de muitos anos com medicação e já tive várias ideias. E então houve uma altura em que eu me estava a recuperar. Primeiro aceitei tomar tudo. Depois houve uma altura em que eu decidi, não, isto está a ser demais. Isto é-me a tentar carregar com demasiada medicação. Eu tenho que retirar. E comecei a querer retirar. E depois queria retirar tudo. Mas isto era mais uma vontade minha de dizer eu estou recuperada, vejam, já nem tomo medicação, do que propriamente de me recuperar. Então eu não consegui deixar a medicação. Eu tentei 3 vezes ou mais, e o que aconteceu foi que eu acho que o meu cérebro já está habituado a tomar aquela dose mínima e, portanto, não consegue funcionar, e eu nunca provavelmente vou conseguir sair. Não digas nunca. Sim, eu acho que sou diferente. Desde que comecei com os batidos, eu noto que há aqui alguma alteração, porque eu de vez em quando esqueço-me de tomar um medicamento, embora tenha numa caixinha e vá tirando, mas às vezes acontece, pronto. E eu noto que já não tenho aqueles efeitos que tinha anteriormente, porque eu não conseguia deixar, porque tinha efeitos mesmo muito fortes. E, portanto, eu não vou dizer que nunca vou deixar, mas acho que até é uma lição de humildade para mim, para eu dizer que estou recuperada e ainda tomo medicação. Para as pessoas verem que é preciso recuperar, que é possível recuperar e ainda tomar medicação. Nós não temos que ser aquela imagem perfeita da recuperação da pessoa que deixou tudo e que está a fazer tudo de maneira perfeita. Não, nós podemos ser felizes e ainda precisar de um bocadinho de medicação. Mas lá está, não é a dose que eu saí, como saí do meu segundo treinamento, a tomar 5 medicamentos. Eu tomo um medicamento e tomo nas doses adequadas à minha situação. Se eu tenho uma crise psicótica, eu aumento essa dose e depois volto à dose normal, e esta dose é uma dose que vou falando com o meu psiquiatra e vai sendo alterada, vamos fazendo experiências, vamos tentando sempre no sentido da qualidade de vida. E porque muitas vezes não é isso que se faz em psiquiatria, é o sintoma, temos que retirar o sintoma e ele tem que desaparecer, não interessa que a pessoa esteja num sofá e que não faça nada na vida, só tomar medicação. Ali não, ali há um respeito pela minha qualidade de vida e pela minha opinião. As consultas são feitas comigo, com o meu companheiro e com o psiquiatra, e nós os 3 falamos e temos a opinião. E isso também acho que é uma evolução na forma como se fazem as coisas, que é aquela ideia de o especialista chega a dar a medicação e está feito. Não, nós ali conversamos e avaliamos todos os prós e os contras e decidimos juntos como é que nós vamos gerir as coisas naquele momento, mediante a situação que está. Portanto, a minha relação com a medicação hoje em dia é que é uma ferramenta que eu utilizo, mas não é de modo nenhum a minha única ferramenta. Portanto, é importante, neste momento do meu percurso tem sido importante, eu não sei como será no futuro, mas não lhe dou aquele valor, dou o valor como sim é importante e traz-me de volta quando mais nada resulta, mas tem que ser complementada com muitas outras coisas, porque eu já estive a tomar só a medicação e sem fazer mais nada, eu não me sentia bem, não me sentia viva, não me sentia uma pessoa com propósito, não me sentia feliz,
E agora não, agora estou num equilíbrio em que me sinto todas essas coisas e consegui chegar a um patamar diferente. Olha, diz-me uma coisa. Eu já sei qual é a tua resposta, mas o nosso percurso é igual para todos ou é diferente? O percurso é tão diferente como as pessoas. Cada pessoa terá o seu percurso próprio e os seus desafios próprios e tem que caminhar de acordo com os desafios que lhe aparecem. E procurar a ajuda que lhe é mais apropriada a cada momento. Não somos todos iguais. Eu também concordo contigo. E projetos para o futuro? Tens o livro, que mais é que há? Ora bem, os projetos basicamente são os livros, que eu dedico-me a escrever vários livros e tenho pensado em alguns livros para que queria lançar. Não sei se eles vão chegar a ver a luz do dia, vamos ver. Mas também tenho as apresentações públicas, que normalmente surgem no contexto do movimento Ouvir Vozes, a que eu estou ligada, e que também as apresentações dos livros, também são eventos públicos, mas já são gerados por mim, sou eu que contacto as bibliotecas normalmente, e eu vejo-me a fazer isto, vejo-me a falar com as pessoas, a mostrar o meu percurso, a escrever livros, a ser convidada para projetos como, por exemplo, dar formação, que foi uma coisa que também fiz recentemente. Sei, estou aberta, estou aqui. Cheguei, mostrei o que tenho, vou mostrando o que vou construindo e depois espero também o retorno das pessoas e o interesse que têm em chamar-me para colaborar. Olha, então eu acho que esta pergunta é relevante. Eu também já sei qual é a resposta, mas acho que é relevante, que é quais têm sido as reações das pessoas quando tu falas, dizes que pronto, tiveste uma psicose e que ainda tomas medicação, qual tem sido a reação? Tens sido posta de lado ou tens sido aceite? Olha, para a minha surpresa tenho sido aceite, muito bem aceite. Até fez uma publicação no grupo de ouvidores de vozes do movimento há uns tempos, a dizer exatamente isso, que tinha sido feito a apresentação do livro na minha terra natal, que eu estava um pouco receosa como é que isso ia correr, porque quando nós estamos a falar com pessoas que estão longe, é uma coisa, agora os nossos amigos, nossos familiares, como é que eles vão reagir, o que é que eles vão dizer? Foi assim, abrir publicamente o meu percurso, uma coisa que eu escondi durante tantos anos e passei imenso tempo a esconder dos outros com vergonha e que agora assumo publicamente sem problema nenhum. Mas o que acontece é que as pessoas todas me dizem que eu sou muito corajosa e aceitam muito bem o meu percurso, porque eu também é uma coisa que eu tento explicar às pessoas o que é a psicose e tento mostrar-lhes que não é assim uma coisa tão estranha como elas pensam. O que eu utilizo para explicar é o sonho. Nós, quando dormimos, nós temos pensamentos bizarros, nós estamos em lugares estranhos, somos pessoas diferentes do que somos na realidade, mas como toda a gente acorda no dia a seguir e tem as mesmas experiências, as pessoas acham normal. Agora, se alguém durante o dia que ouve uma voz, já é uma coisa fora do normal, então já é estranho. E eu ponho as pessoas a pensar. Depende dos contextos, depende dos contextos. Vais para um terreiro ou para uma sessão de espiritismo e as vozes são muito normais. Sim, eu falo nesta sociedade em que nós vivemos e que, como falaste da aceitação nas pessoas, como é que foi, é basicamente o que eu tento explicar é isto, que se calhar não é uma experiência assim tão estranha, nós é que não estamos habituados e temos um peso de sociedade muito grande associado à doença mental grave. Aquela ideia dos hospitais psiquiátricos, aqueles tratamentos todos muito fortes, das pessoas terem sintomas muito difíceis de gerir, isto tudo foi utilizado de uma forma a fazer com que o doente mental seja posto de lado. E eu faço questão de aparecer fina e fresca e de dizer que eu tenho doença mental, eu também sou uma pessoa com doença mental. E se as pessoas querem pôr de lado os doentes mentais, também vão pôr de lado pessoas como eu. E eu, ao longo da vida, quando fui falando que era bipolar, que tinha depressão, etc., as pessoas abriam-se e diziam: olha, eu também me acontece suicídio. Pessoas que vieram falar comigo que eu não fazia mais pálida ideia que também tinham ideias suicidas ou que já tinham tentado. Eu acho que é muito mais comum do que nós imaginamos, está escondido,
muito escondida. Eu acho que há pessoas que eu definiria o que elas passaram por crises psicóticas, que nunca foram ao médico e viveram aquilo e depois continuaram em frente. E quando uma pessoa se expõe e diz, ok, isto passou-se comigo, muitas pessoas vieram ter comigo e dizer, também aconteceu o mesmo. Obsessivos compulsivos, tantas coisas, tantas pessoas que já vieram ter comigo a contar-me episódios das vidas delas, por isso eu acho que é muito mais comum, só que está escondido, porque há muita vergonha associada. Também houve pessoas que vieram ter comigo depois das apresentações dos livros e vieram explorar essas coisas que sentem e que passaram também. Também senti muito essa partilha. Por eu ter partilhado, as pessoas sentem-se à vontade para partilharem também as suas vivências. É um bocado isso. É isso. Pronto, Raquel. Acho que ao longo dos episódios as pessoas vão ficando a conhecer-te melhor, a conhecer a tua inteligência e a tua coragem, porque há muita coragem aí, muita inteligência, e aos poucos vamos debatendo coisas que são relevantes para qualquer um se sentir melhor com ele próprio, porque eu acho que não é só os doentes mentais que beneficiam destas técnicas todas que tu falaste, é qualquer pessoa, porque todos nós temos um cérebro, uma mente e um corpo e todos nós beneficiamos de um estado mais em paz. E isto é para... e mais saúde, e tudo isto é para termos mais saúde, creio eu. Sim, uma das coisas que eu venho desafiar é exatamente essa ideia de que um doente mental precisa de uma coisa e uma pessoa saudável precisa de outra. É que as estratégias são iguais para todos e todas as estratégias que estão no meu livro qualquer pessoa pode utilizar para melhorar a sua saúde mental. O que mudou no meu pensamento foi, eu pensava, sou uma doente mental, tenho que procurar coisas sobre perturbação bipolar, sobre diagnósticos, sobre prognósticos, e eu mudei isso tudo e pensei, não, eu sou uma pessoa que procura ter saúde, o que é que eu preciso de fazer? E foi esse o objetivo do meu percurso, foi encontrar as coisas que me ajudavam a ser saudável. Portanto, tudo o que lá está é para qualquer pessoa. E tudo, a saúde mental está ao alcance de todos. Para uns é mais difícil, mas para outros é mais fácil. E as estratégias muitas vezes podem ser as mesmas. Concordo contigo. Subscrevo a 100%. Olha, muito obrigada por ter estado aqui hoje, por esta experiência. Um dia vamos olhar para trás e dizer, olha, viste aquele vídeo, lembras-te do nosso primeiro vídeo? É Vai verdade. ser interessante. E que seja o primeiro de muitos mesmo. Eu tenho muito gosto em colaborar neste projeto, acho que vamos ter conversas lindas e vai ser muito bom. Sim. Especialmente, pai, porque tu és mesmo inteligente, sabes? E é tão bom poder discutir saúde mental com alguém que primeiro conheces a área, porque estudaste-a, certo? É o teu treino. Depois conheces a área porque foste doente, certo? E depois tens essa capacidade de recuperar, de compreender e de ultrapassar limites que nos são impostos. E eu digo isto porque, que lá está, a mim, supostamente, eu ia tomar medicação para o resto da minha vida. E se eu tivesse acreditado nisso, ainda hoje estaria medicada. É um limite que me foi imposto. Pronto, e eu decidi que não. Quer dizer, não fui eu, foi o meu corpo. Porque por mim, na minha mente, no meu consciente, eu teria tomado medicação para o resto da minha vida. O meu corpo é que disse, não, estás enganado. E tu também conseguiste desfazer tudo isso, por isso acho que sim, acho que tem tudo para ter umas conversas assim fantásticas. Pronto, até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo.